Então, começando a segunda parte sobre o welfare state brasileiro. Pessoal, ali eu falei de políticas sociais, mas quero que vocês lembrem da história política recente brasileira, quem eram os presidentes nesta época. 88, era o Sarney ainda. 1990, era já, ainda, na verdade, já era o governo Collor, o Collor que sofre impeachment em 92, em 93, então, nós temos o governo de Itamar Franco que assume, ele era o vice-presidente, com o impeachment do Collor de Mello. Depois, então, no governo Fernando Henrique Cardoso, que vai de 95 a 2002, nós temos alguns comentários. Primeiramente, só em termos para vocês saberem, nós tínhamos um problema muito forte de inflação. Vocês são de uma geração que não sabe o que é uma inflação alta, tá? Até o Plano Real, pessoal, nas décadas de 80 e 90, nós tivemos anos que a inflação chegou a passar de 10% ao mês. O pior mês foi de 80% no mês. Vocês sabem o que é uma inflação de 80% em um mês, pessoal? Vocês sabem o que é isto? Significa que, por exemplo, se vocês ganham R$1.000, tá? Para manter o poder de consumo de vocês, não é para aumentar o que vocês têm, mas para manter o poder de consumo, vocês têm que ganhar 1.800. Caso contrário, vocês perdem muito do seu poder de consumo em apenas um único mês. Hoje nós nos acostumamos a ter inflações de até 6, 7% ao ano. Eu acho, inclusive, que ano que vem nós vamos ter uma inflação forte, tá? Mas é uma opinião minha. Pergunte-me por que na próxima aula. Aqui é uma aceitação também por parte da agenda neoliberal, o chamado neoliberalismo, porque se tem-se uma ideia de privatizar, de reformar o Estado, aqui no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? É um governo que é lembrado mais pelas essas questões de políticas econômicas para pensar isto, do que propriamente as políticas sociais. Teve um crescimento econômico razoável, digamos assim, no período, tá? Mas teve um pouco crescimento do gasto social em relação ao PIB. E aí houve sim a criação de alguns programas sociais, como eu vou mostrar para vocês, mas teve também manutenção de pobreza e de desigualdade. Esses indicadores não foram tão alterados. Então as políticas sociais principais, óbvio que existem mais, pessoal. Então no livro da Célia Kertenetz, que ela fala mais especificamente sobre isto, mas mesmo ela também não vai especificar cada uma dessas políticas sociais. Isso, inclusive, se vocês quiserem, como uma bibliografia, pensar complementar, seria bastante interessante, O que é então, pessoal, a Lei de Diretrizes e Bases? Ela para vocês é importante da educação, Ela define várias e regulamenta várias questões do processo de educação. Teve o Fundef, uma criação importante de fundo para financiar o ensino fundamental, em 1996. A reforma previdenciária em 1998. Algumas reformas começaram a ocorrer aqui que dificultaram um pouco a aposentadoria como fator previdenciário, porque as pessoas antes estavam se aposentando um pouco cedo, e o fator previdenciário foi um cálculo criado, ele já foi, agora na última reforma, extinto. Na verdade, ele, para algumas pessoas, se eu não me engano, ele ainda funciona no momento da aposentadoria, mas ele, com a nova reforma aprovada no governo Bolsonaro ano passado, ele vai à extinção. Porque quando a pessoa se aposentava mais cedo, então havia um cálculo que tirava parte desse salário dela, justamente como um desestímulo à aposentadoria precoce. Também houve um aumento de contribuição no serviço público, um aumento de tempo de contribuição. Essas reformas previdenciárias, alguns criticam ela porque justamente vão dizer que retiram direitos, mas é um debate complicado, porque a previdência ela vai mudando também conforme a idade que a população vai morrendo,
né? Porque, por exemplo, em 1990, não sei exatamente o número, mas eu acredito que a expectativa de vida da população brasileira girasse em torno de 60 anos de idade. Já hoje, a expectativa de vida brasileira já é em torno de 76 anos, né? Então nós tivemos talvez um aumento de cerca de, vamos colocar aqui 15 anos, tá, para arredondar, de aumento de expectativa de vida da população. Então não se pode ser igual nesse sentido, sempre os mesmos direitos, né? A ideia de tempo, enfim. Tanto que a nova, né, política previdenciária aprovada exige, né, então, um mínimo de idade para se aposentar, que é 65 anos no caso dos homens e 62 no caso das mulheres. Acho que é isso, né, pessoal, quando foi aprovado no passado. Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás. Essas políticas são políticas distributivas, tá? Que eram as políticas que antecederam o Bolsa Família, elas já existiam, elas foram colocadas em práticas já na virada ali dos anos 2000, e justamente para pensar numa melhora na distribuição de renda brasileira e também para incentivar, no caso do Bolsa Escola, como é o caso também do Bolsa Família vai ser depois, a manutenção das crianças na escola. Isto também ela serve como uma importante referência em termos de políticas sociais. Aí vem a primeira experiência de um governo de esquerda na redemocratização, evidentemente, que assume o poder, né? Então o governo Lula, ele, para quem não sabe, algumas de vocês aqui estavam nascendo mais ou menos, né? Não sei a idade exatamente de vocês, ou eram muito pequenas, muito jovens ainda. Havia um medo, né? Aquela coisa nunca vou me esquecer da Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, né, que tinha medo do Lula sumir e tal, etc. Ela foi para fazer propaganda lá pro Serra, que era o candidato que concorria com o Lula naquela eleição de 2002. E aí o que aconteceu? Se viu exatamente o contrário. Até alguns setores de esquerda não gostaram do governo Lula, e foi neste governo Lula, por causa de uma reforma da Previdência, que foi criado um partido como o PSOL, por exemplo. Deem uma olhadinha nisso, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o governo Lula, ele manteve uma estabilidade monetária, ou seja, ele não foi irresponsável fiscalmente, a inflação foi mantida a um patamar bem baixo, diga-se de passagem. Cumprimento, né, de uma parte da agenda neoliberal, porque ele teve um superávit primário alto. Hoje, nos últimos anos, nós não conseguimos ter superávit primário. O que é isso, professor? É quando a gente mais economiza do que gasta o dinheiro, né, no caso do dinheiro do governo. Então, o governo conseguiu economizar, mas também manteve altas taxas de juros por causa da inflação, né, para manter uma inflação mais baixa. Isso também é lembrado, né? Mas, em contrapartida, diferente da pecha de só pensar, digamos, algumas questões econômicas, ele pensou mais o lado social, né? Então, há um aumento do gasto público social, em alguns gráficos dá para se ver isso, nos anos Lula. Tem um foco, na diminuição da pobreza e também na diminuição da desigualdade. Isso é uma coisa importante, né? Alguns indicadores. Embora, pessoal, isso aí eu daria uma aula inteira para vocês. Existe um debate muito grande a respeito do que é pobreza, qual conceito a gente vai definir ou não pobreza. Muitas vezes foi manipulado essa ideia durante o governo Lula de tantos pobres foram para a classe média. Por que manipulado? Não no sentido de manipulação de números, não é isto. Mas é que se tu classifica às vezes uma pessoa que a pessoa ganha a partir, sei lá, de R$500 per capita, já está na classe média, é muito fácil tu, enquanto governo, definir parâmetros de renda para dizer que tu botou mais gente na classe média, né? Isso aí foi uma criação, uma artificialidade criada, né, por meio das palavras no governo Lula. Tá? E a desigualdade é um debate sobre isso, de revisão de alguns estudos, né? Que talvez não tenha caído tanta desigualdade. Enfim, a desigualdade você tem que avaliar por várias e várias, digamos assim, maneiras. Então ela é complicada de se dizer assim, simplesmente diminuiu a desigualdade. Mas em geral é lembrado por isso dentro das suas políticas sociais, até mesmo porque houve um bom crescimento econômico nesse período e a criação de programas sociais importantes.
Então, as políticas sociais, né, as que eu mais referencio aqui, foram a reforma da Previdência em 2003, que tornou as regras mais rígidas para servidores públicos. Eu, inclusive, conheci servidores públicos que estavam próximos de se aposentar e odeiam até hoje essa reforma por causa disto, né? Mas era uma reforma importante para tornar mais justo, né? Os servidores públicos ainda tinham direitos a mais em relação aos servidores privados, e isso deu uma equilibrada na reforma previdenciária de 2003, embora não completamente. O Bolsa Família, ele foi criado em 2003, alguns até foram críticos em relação à sua criação e também a maneira pelo qual o PT sempre colocou como a criação, a paternidade do programa. É uma paternidade discutível, porque como eu já havia falado para vocês, já havia alguns programas sociais similares, tá? Antes mesmo da existência do Bolsa Família. O ProUni, né, foi quando eu estava, inclusive, na universidade, foi uma possibilidade de aumentar o acesso ao ensino superior na rede privada, né, possibilitando então bolsas de estudo para alunos com renda menor, com baixa renda. Teve a criação do Fundeb, né, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que valorizou um pouco a mais, né, os profissionais da área da educação. Isso também foi uma criação importante. E o Reúne, né? Por que eu ressalto o Reúne aqui, né? O Reúne foi uma política, então, pensada em 2007, né? Criada em 2007, que possibilitou a criação de algumas universidades, por exemplo, federais. Entre elas, aquelas que vocês estão hoje, a Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Então, foi pensado, digamos, um modelo de estado de bem-estar social um pouco mais desenvolvido em termos de políticas sociais, né? Durante o governo Lula. Depois nós temos então a primeira mulher presidente do Brasil e única até então, né, a ex-presidente Dilma Rousseff, né, que ela fez um cumprimento menor desse tripé econômico, né, um menor superávit. A partir de certo momento do governo dela, os gastos superaram a receita, né, principalmente a partir de 2013, né, ou seja, as jornadas de junho aí, não sei se algumas de vocês participaram ou eram muito novas, na época tiveram talvez seus efeitos contrários a uma sadia democracia, mas isso aí é um motivo polêmico, isso aí é um motivo que vocês me perguntem e a gente debate nisso. Taxas de juros mais baixas, né? O governo Dilma tinha uma tendência a tolerar um pouquinho mais, né, comparativamente ao governo Lula, na minha avaliação, a inflação, tá? E ainda continuou aumentando o gasto público social, que fez criar déficit público ao invés de superávit. Esse aumento de gasto público social já não deveria ter mais ocorrido em minha avaliação, tá? Daí é uma avaliação minha, sob o aspecto também de equilíbrio entre gasto público social ou não. E já teve uma menor diminuição no ritmo da desigualdade. E aqui o debate é um pouco mais intenso, se não inclusive aumentou um pouco a desigualdade aqui, tá? O crescimento econômico aqui foi razoável, tá? E maior abrangência de programas sociais já instituídos, ou seja, houve ainda um aumento, né, dos programas que já estavam instituídos. Houve uma pequena reforma, bem menos polêmica, da Previdência em 2013. Algumas coisas, por exemplo, sobre pensão tinham mudado, que era justo. O Pronatec em 2011. Essa reforma da Previdência também atingiu os servidores públicos, por exemplo, a partir dessa reforma, quem ingressasse após essa reforma no setor público não mais conseguiria se aposentar se não pelo teto do INSS, o servidor público, entre eles o professor de vocês. Então hoje, por exemplo, apesar do meu salário ser mais alto que o teto do INSS, eu e quem entrou em 2013 em diante no setor público federal, por exemplo, só ganha o teto do INSS. O resto é um fundo que se chama Funpresp, que foi criado para quem deseja então se aposentar com um salário maior do que a Previdência, do que o teto da Previdência no caso, né? Que o teto da Previdência hoje gira em torno de R$6.000. Tivemos o chamado Pronatec, não sei se vocês se lembram e tal, né? Para pensar um ProUni, mas um Pronatec é mais no sentido de ensino técnico. O Brasil Sem Miséria em 2011 e o Brasil Carinhoso, que na verdade nada mais é do que uma ampliação de alguns modelos do Bolsa Família, né, de alguma ampliação de modelos distributivistas. Ok, pessoal? Então no próximo, tá? No próximo
tela aí no próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar um pouco da evolução dos gastos sociais na prática, como é que foi isso. Eu vou buscar esse documento, tá? Não está aberto agora, eu vou abrir agora. Mas eu quero mostrar para vocês e dizer o seguinte: esta evolução que nós vimos de políticas sociais da Constituição de 88 até aqui, esses pouco mais de 30 anos que se passaram, fez com que a carga tributária brasileira aumentasse. Antigamente, nós tínhamos uma carga tributária que girava em torno de 25% do PIB. E ela aumentou a pontos de se tornar 36%, 37% do PIB. Ou seja, esse estado de bem-estar social, essa necessidade que eu falei para vocês lá no artigo 6º, cadê? Ali para vocês, tudo isso aqui teve um custo, né? Então, quando eu pedi para vocês pensarem e me falarem, né, sobre o que vocês pensam a respeito de qual é o melhor welfare state, tomem cuidado. Porque, com certeza, a Constituição Brasileira de 88 fez com que houvesse a necessidade de ampliação do financiamento para a gente poder dar isso aqui para o cidadão brasileiro, ok? Então, isso é importante. Dinheiro não é de graça, tá, pessoal? Não caiam no conto do vigário.